nacionais, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje eu trago para vocês a história do Aleixo Comneno. Nós vamos ver como ele chegou até o trono, todos os eventos da vida dele no exército bizantino. Então vamos dar uma recapitulada em muitos momentos que vocês já viram nos últimos vídeos, que foram os do Miguel VII e do Nicéforo III. Então vamos ver esses eventos mais com a participação do Aleixo. Então tem muita coisa interessante e muitas peças vão se encaixar e a gente vai preencher muitas lacunas que ficaram em aberto aí nos vídeos anteriores. Mas antes de eu começar a contar a história do Aleixo, primeiro Aleixo Comneno, peço a vocês que não tapotem no like e compartilhem com os amigos. Vocês que são novos aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias civilizações aí que vocês podem acompanhar nas sagas e mini-sagas que estão na biblioteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @Zelota, para ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e poderem assistir ao meu quadro do Culta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu trago dos vídeos aqui no Instagram, lá no IGTV. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e muito conteúdo sem enrolação. Então vamos para o início, né, da história do Aleixo Comneno. Vou fazer aquela tradicional introdução que eu faço nos vídeos aqui, mas nós vamos ver a história dele pré-1081, que é quando ele se torna imperador. O Aleixo I, que reinou de 1081 até 1118, foi um dos imperadores que mais ficaram tempo no trono. Foram mais de 30 anos, volta de 37 anos, enfim, depois façam as contas aí. Aleixo Comneno, né, que nasceu em 1058, ele era filho do casal João Comneno e Ana Dalascena. E consequentemente ele era sobrinho do Isaac Comneno, que foi o imperador Isaac I. O século XI no Império Bizantino ele foi marcado pelo surgimento de mais famílias tradicionais, como a gente viu a própria família Comneno, como a gente viu a família Ducas, família Dalasceno, várias famílias aí importantes que vão sendo introduzidas dentro ali do Império Bizantino. Então a família Comneno vai ser uma dessas famílias. O primeiro membro da família Comneno a aparecer na história bizantina e claro aqui na nossa saga bizantina foi o Manuel Erótico Comneno, que era parente por parte de mãe daquele outro Erótico que foi o Teófilo Erótico, que foi um general que se rebelou no ano de 1042. Bom, o Manuel Erótico Comneno ele foi um general bizantino que serviu na época do Basílio II e que foi fundamental na defesa da cidade de Niceia contra o outro general rebelde, que foi o Bar das Focas. A gente viu lá atrás na época do Basílio II, Bar das Focas e o Bar das Esclero. O Manuel ele teve 3 filhos, né? Um deles foi o Isaac Comneno, que se tornou o imperador, e o outro foi o João Comneno, que era o pai do Aleixo. Bom, o João Comneno ele casou-se com a Ana Dalascena, que também era da família tradicional. A gente viu ali já um Dalasceno na história aqui da saga bizantina, que quase se casou ali com a Zoé Porfirogênita, mas ele tinha umas ideias muito radicais, ela acabou desistindo. Bom, a Ana Dalasceno ela nunca aceitou o fato de que o João Comneno, que era irmão do Isaac Comneno, ele tinha rejeitado a proposta do irmão de ser o seu sucessor. E o Isaac acabou depois abdicando em 1059, quando ele ficou acometido de uma doença e que ele achou que era a hora dele. Mas foi um alarme falso e ele acabou entregando o trono para o Constantino X. E depois ele voltou atrás porque ele melhorou, mas já era tarde, deixaram do jeito que ficou. E aí ele acabou perdendo o trono e o João Comneno teve uma chance de ser imperador e acabou não aceitando a possibilidade, a oportunidade no caso. Bom, e aí o que aconteceu foi que a Ana, como ela não aceitou essa chance, a oportunidade perdida, então ela vê com os filhos essa possibilidade de voltar, de poder ser ali uma imperatriz mãe e estar ali dentro da corte bizantina. Então ela começa a fazer articulações com a família dela, com outras famílias importantes através ali de matrimônios.
E a família Comneno tinha ficado, né, nas sombras da família Ducas, já que a gente, nesse momento aqui dessa história, nós estamos na época da dinastia dos Ducas, e ela acaba fazendo ali essas articulações para que a família dela comece, né, no caso a família Comneno, comece a voltar a se destacar. Bom, e aí o Aleixo, que era o terceiro filho, né, o filho mais novo do casal, né, dela, da Ana Damascena com o João Ducas. Na verdade, ela vai ser uma figura extremamente importante nesse início da dinastia Comnena. Ela leva o Aleixo para ser apresentado ali já na corte bizantina. E aí ele já rapidamente entra no exército bizantino, 2 meses antes daquela famigerada batalha de Manziquerta, né, que foi aquela batalha lá do Romano Diógenes, a gente viu lá atrás do Romano IV. Bom, então Aleixo ele foi enviado para o exército bizantino e se apresentou ao Romano IV para substituir o irmão dele mais velho, que era o Manuel Comneno, que acabou falecendo durante essa campanha, decorrente de uma doença. Só que aí o Aleixo, ele tinha apenas 13 anos de idade. Então, obviamente, o Romano IV rejeitou aquele garoto e mandou de volta para Constantinopla. E aí o Aleixo I, o caso Aleixo Comneno ainda na época, ele acaba retornando para Constantinopla por conta da sua idade, que era muito baixa, só tinha 13 anos, mas um garoto de 13 anos numa batalha. E ele escapou de uma batalha que vocês sabem o resultado que aconteceu, né? Bom, e aí vamos ter a guerra dele contra o Rousseau. Então em 1073, o Aleixo estava com 15 anos. E ele comanda pela primeira vez um pequeno exército, que vai ser uma batalha contra os Seljúcidas. Na época ele estava tendo ali, estava sob o comando do irmão dele, Isaac, que era mais velho do que ele. E eles foram enfrentar ali os Seljúcidas e tinham os normandos, né, que estavam ali como aquela tropa de mercenários, que eram comandados pelo Rousseau de Balier, né, que a gente já viu anteriormente. E aí nós tivemos aquela traição dos normandos e resultou na captura do Isaac, né, o irmão do Aleixo, assim também como do João Ducas, o César, né, que era o César do Miguel VII, e também do Andrônico Ducas, que era o filho do João Ducas. A gente viu isso aí no vídeo do Miguel VII. Bom, aí o Rousseau vai tentar ali emplacar o João Ducas como o imperador contra o Miguel VII, e também acabou não dando certo. Toda aquela história vocês já viram aí nos vídeos anteriores, é só dar uma conferida no vídeo do Miguel VII, que tem toda essa história lá. Bom, aí o Miguel VII ele fez um acordo com os Seljúcidas para que eles pegassem o Rousseau, porque foi um traidor, né? E aí o Rousseau acaba sendo preso pelos Seljúcidas e ele acaba sendo espancado, mas depois ele é libertado. E aí ele foge e vai para a Armênia. De lá da Armênia, Rousseau ele vai se estabelecer em Amásia, que ficava no Ponto, né, onde era o antigo reino do Ponto, onde ele se torna senhor dessa cidade. Mas ele estava ali sobre ainda o comando dos Seljúcidas. Então Aleixo ele se torna, depois dessa batalha, um estratodeparca, que seria um comandante de alto escalão. E aí no ano de 1075, quando ele estava apenas com 17 anos de idade, ele vai ser enviado para capturar o Rousseau, que era um normando, né, que veio da Itália e foi se aventurar lá no Império Bizantino. Bem, enfim, falei isso já nos vídeos anteriores. Bom, o Aleixo ele tinha pouco mais de 1000 homens, e entre esses homens que ele tinha à disposição, alguns que vieram do Cáucaso, que eram também mercenários. Como Aleixo era um cara esperto, ele sabia que não ia ter condição de vencer, então ele fez usa a diplomacia, que era uma coisa que ele usou muito quando foi imperador, e ele faz um acordo com o Emir Tutus, que havia sido enviado pelo sultão Malik I, que inclusive eles eram irmãos, né? O Tutus era irmão do Malik I. E aí eles acabam prendendo o Rousseau, que estava causando ali uma insatisfação na cidade de Amícia. O povo já estava meio revoltado com o jeito dele de gerenciar a cidade. E aí o Rousseau vai ser entregue ao Aleixo, que aí retorna para Constantinopla, só que ele vem pelo mar. A situação do Império Bizantino era tão precária que o caminho de volta por terra estava todo
ali coberto por turcos, né? Então ele teria que enfrentar um monte de turcos para poder chegar em Constantinopla. Então por isso ele acaba optando de voltar pelo mar. Na verdade era a única alternativa que ele tinha, né? Vocês verem como o Império Bizantino estava enfraquecido. E aí tivemos em 1077 a revolta do Nicéforo Briênio, que aconteceu lá na Macedônia. Bom, ele tinha o apoio do irmão dele, que era o João Briênio, que vai sitiar Constantinopla. Porém, o que aconteceu? O Miguel VII, ele acaba ordenando a libertação do Rousseau, para poder ajudá-los contra o João Briênio, né, nesse sítio. E aí o Rousseau vai acabar lutando ao lado do Aleixo, né? Eles eram inimigos, agora passam a ser aliados dentro daquela situação ali. Bom, os dois conseguem derrotar o João Briênio em janeiro de 1078. Bom, aí acontece que depois dessa vitória, o Miguel VII ele acaba vendo ali o Aleixo I com outros olhos, vê que seria um bom rapaz e tal, e acaba resolvendo permitir, né, o casamento do Isaac Comneno com a Irene Ducas, que era filha do Andrônico Ducas, né, que era, no caso, filho do João Ducas, e respectivamente essa moça era neta do João Ducas, que era o César, né, que era tio do Miguel VII, que era, na verdade, ele era que comandava ali tudo naquela família, né, mesmo ele tendo sido ali tonsurado pelo Miguel VII, mandou não se envolver mais na política, mas ele continua atuando ali nos bastidores, como vocês viram lá nos vídeos do Nicéforo III. Bom, o Andrônico Ducas ele já não vinha bem de saúde, e aí o João Ducas e a nora do João Ducas, que era a Maria da Bulgária, eles conseguem enxergar ali o Aleixo I como um rapaz com muito potencial. Era um general que muito jovem já assumiu o exército em algumas campanhas e que ele poderia ser muito útil para manter a família Ducas no trono ou até mesmo ali pela corte. E aí acontece que teve aquela revolta do Nicéforo Botaniates na Anatólia. E aí no dia 25 de março de 1078, os apoiadores de Botaniates começam a se manifestar em Constantinopla. E quem era responsável pela defesa de Constantinopla era o Aleixo. E aí o Aleixo ele acreditava que podia abafar aquela rebelião, mas o Miguel VII ele ficou muito assustado, fora as influências que ele acaba recebendo de abdicar. Então ele acaba abdicando no dia 4 de abril de 1078. E o Aleixo então tenta apoiar o Constantino Ducas, que era o irmão do Miguel. E aí o Miguel era aquela coisa, né, que aí ele chegou até a assumir o trono, mas ele ficou naquela situação de quero, não quero, ele era muito despreparado. E aí o Aleixo acaba desistindo de apoiar o Constantino Ducas e resolve dar o seu apoio para o Nicéforo Botaniates, que acaba se tornando o novo imperador bizantino, assumindo o nome ali de Nicéforo III. Bom, e aí aconteceram todos aqueles fatos que a gente viu aí nos vídeos do Nicéforo III. Bom, adiantando mais um pouco, nós vamos ter ali a Maria de Alânia, que se casa com Nicéforo III, e ela queria manter o filho dela com Miguel VII, que era o Constantino Ducas, como o imperador. Então, uma das estratégias dela seria adotar o Aleixo, né, que era um rapaz jovem. E a Maria de Alânia, ela ainda era uma mulher jovem, né? Então ela era uma mulher que diziam que ela era muito bonita, atraente, e existe até esse boato de que os dois tiveram um caso, né? No caso o Aleixo ali com a Maria de Alânia. Que a esposa, né, um dos motivos também, é que a esposa do Aleixo I, a Irene Ducas, ela era uma menina muito nova, sendo que ela era adolescente, ou talvez até uma pré-adolescente ainda. Então ele se sentiu atraído por uma mulher mais madura e tal. E aí tivemos aquelas revoltas que a gente viu nos vídeos anteriores, que foram as que o Aleixo acabou esmagando, a do Nicéforo Briênio, e foi logo na mesma época do Nicéforo Botaniates, e também a do Nicéforo Basílico. E aí o Aleixo, depois dessas vitórias, ele retorna para Constantinopla e recebe o título de Sebasto, que era um título muito importante também dentro do Império Bizantino, ali no exército bizantino.
assim como o irmão dele também, o Isaac Comneno, recebe esse mesmo título do imperador Nicéforo III. O Isaac, inclusive, ele era casado com uma prima da Maria de Alânia. Então vocês já começam a ver as peças se encaixando aí. Bom, a idade avançada do Nicéforo III começa a despertar a ambição dos irmãos Comneno de tomar o trono. E aí eles vão ser apoiados pela Ana Damasceno, né, que era articuladora ali, e João Ducas, que era outro grande articulador. Então eles tinham ali o apoio de pessoas que eram bastante influentes dentro da corte bizantina. O João Ducas também vai ter o interesse por conta dos dois netos que ele tinha, que eram filhos do Andrônico, que eram no caso o Miguel Ducas e o João Ducas, que ambos eram filhos do Andrônico Ducas e consequentemente eram ali os cunhados do Aleixo I, o Aleixo Comneno. Então o Aleixo ele tinha essa aliança com a família Ducas, pelo casamento dele com a Irene Ducas, a filha do Andrônico, e também ele havia sido ali adotado pela Maria de Alânia. E ele tinha esse prestígio de ter sido já um grande general, ter todas aquelas conquistas no exército. E aí vamos ter aquelas ameaças que aconteceram, né, do Solimão I, que vai acontecer lá do lado do Oriente, e do Ocidente vamos ter o Roberto de Altavilla, né, que era ali, como a gente viu no passado, o normando, que veio, conquistou tudo na Itália e resolve tentar ali conquistar o Império Bizantino também. Nicéforo III ele vai cometer aquele grande erro que foi de deixar o Constantino Ducas de lado ao indicar o sobrinho dele para ser o seu sucessor. Isso vai deixar ali a Maria de Alânia cheia de ódio e vai dar início a toda aquela articulação que já estava começando a ser formada. E aí acontece o que eu falei no vídeo anterior. O Nicéforo III descobre que os irmãos Comneno estavam armando junto com a Maria de Alânia, e aí ele ordena a prisão dos dois irmãos, mandou prendê-los e cegá-los. Mas aí eles ficam sabendo antes de tudo isso através dos apoiadores da Maria de Alânia, e por isso eles fogem. Então quando eles estão nesse período fora, eles acabam recebendo um apoio financeiro do João Ducas, e é quando eles conseguem formar um exército e eles marcham até Constantinopla, onde eles vão chegar lá nos portões de Constantinopla. E aí você já conhece os eventos que aconteceram nesse momento no vídeo anterior, que foi a segunda parte da história do Nicéforo III. E aí o Aleixo Comneno, quando chega no portão de Adrianópolis, né, que eu conheci como portão de Constantinopla, eles estavam sendo protegidos pelos alemães, né, eles foram conhecidos como germânicos, alemães que já estavam por ali como mercenários. E aí ele faz aquele acordo com os alemães que acabam traindo o Nicéforo III e abrem o portão de Constantinopla. Bom, então os portões de Constantinopla são abertos numa quinta-feira, no dia 1º de abril de 1081, e a cidade é parcialmente saqueada. Logo depois que o Aleixo entra na cidade e começa esse saque, é quando o Nicéforo III ele vai abdicar do trono. Só que logo em seguida quem chega é o Nicéforo Meliceno, que era justamente o cara que o Nicéforo III ia recorrer a entregar o trono para ele, para não entregar para o Isaac ou, no caso, o Aleixo. E aí o patriarca de Constantinopla, que era o Cosmo I, para evitar uma confusão, ele resolve dar sugestão para que o Aleixo I e o Nicéforo Meliceno eles fizessem ali um reinado compartilhado. E aí o Aleixo oferece a Meliceno a posição de César, para ser seu vice, e também a ele o governo da cidade de Tessalônica, que era na verdade o que interessava ao Meliceno. Não era ser imperador bizantino, ele queria um território para ele montar o seu próprio principado, uma coisa assim do tipo, e defender o território dele das ameaças dos turcos. Inclusive ele acaba sendo um grande aliado do Aleixo I durante o reinado dele. E aí ele tinha só esse interesse, né, de defender a Ásia Menor. E aí o Aleixo é coroado como imperador no dia 4 de abril de 1081, dando início a um dos reinados mais marcantes do Império Bizantino.
e nós veremos mais adiante os diversos inimigos que vão cruzar aí o caminho do Aleixo I, e também teremos a Primeira Cruzada. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na próxima quarta-feira com o nosso especial de 2.800 inscritos. Tem 2 civilizações aí para vocês escolherem aí, de reinos pouco conhecidos ou desconhecidos. Estão aí, é só você ir na aba comunidade e votar. Na segunda-feira sai o Culta com Zelota e eu vou falar sobre a Ana Comnena, a filha do Aleixo Comneno, que escreveu todos os detalhes a respeito da história do Aleixo I. Bom, então eu vou ficar por aqui, a gente se vê agora na próxima quarta-feira. Um abraço do Zelota, falou pessoal.